Professor, como ficaria a análise morfossintática da frase "O TSE declarou aquele candidato inelegível"? Em uma análise morfossintática, nós começamos pelo domínio da morfologia, que consiste em interpretar o papel de cada palavra para enquadrá-la na sua classe gramatical. Comecemos então aqui, o TSE. Destas duas palavras, há uma que dá nome a uma instituição, TSE. Se esta palavra dá nome, ela é enquadrada na classe gramatical dos substantivos. Antes deste substantivo, aparece a palavrinha o, que acompanha o substantivo para especificar a coisa nomeada pelo substantivo. Logo, esta palavra funciona como artigo, é um artigo definido. Após o substantivo, aparece a palavra declarou, que é uma palavra que expressa ação e está conjugada para indicar que esta ação já aconteceu. Logo, nós enquadramos esta palavra na classe dos verbos. Em seguida, há as palavras aquele candidato inelegível. Dessas palavras, há uma que dá nome, candidato. Se essa palavra serve para dar nome, ela é enquadrada na classe gramatical dos substantivos. Antes do substantivo, apareceu a palavrinha aquele, que acompanha o substantivo para situar o ser nomeado pelo substantivo em relação a uma pessoa do discurso, a terceira pessoa, a pessoa de quem se fala. Logo, aquele é um pronome. Neste caso, nós dizemos que é um pronome demonstrativo. E, após o substantivo, aparece a palavrinha inelegível, que caracteriza o substantivo. Logo, esta palavra é enquadrada na classe gramatical dos adjetivos. E assim fechamos a análise morfológica. Agora que vocês já conhecem a análise morfológica da frase, podemos ampliar a análise morfossintática partindo para a análise sintática, que se inicia sempre pelo verbo que já identificamos na análise morfológica. A partir do verbo, perguntamos: quem declarou aquele candidato inelegível? A resposta será o TSE. Assim reconhecemos uma parte da oração sobre a qual dizemos alguma coisa, que nós chamamos de sujeito, e, de outro lado, nós temos a declaração feita sobre o sujeito, que nós chamamos sintaticamente de predicado. Observem a construção do sujeito. Ele tem duas palavras. Das duas, qual é a mais importante sobre a qual recai a declaração do predicado? É o substantivo TSE. Esta palavra mais importante funciona como o núcleo do sujeito. Ao passo que o artigo que acompanha o núcleo de um termo da oração irá funcionar sintaticamente como adjunto adnominal. Já que o sujeito tem somente um núcleo, nós o classificamos como sujeito simples. Agora podemos partir para a construção do predicado, que se estrutura a partir do verbo. Se eu dissesse apenas o TSE declarou, vocês perguntariam: declarou o quê? Isso indica que o verbo exige complemento, o que faz dele um verbo transitivo. Mais ainda, quem declara, declara algo, declara alguém. O verbo pede complemento sem preposição, assim ele é um verbo transitivo direto. Sendo o verbo transitivo direto, ele precisa do objeto direto, que é o seu complemento verbal obrigatório. Considerando o contexto, o TSE declarou quem? Declarou o quê? Aquele candidato. Portanto, este pedaço da oração que completa o verbo transitivo direto funciona como objeto direto. Mas o objeto direto tem duas palavras, então nós precisamos apurar o seu núcleo. Dessas duas palavras, qual é mais importante? O substantivo, que irá funcionar como o núcleo do objeto direto. Enquanto este pronome demonstrativo, que acompanha o núcleo de um termo da oração, irá funcionar sintaticamente como um adjunto adnominal. E, finalmente, nós temos inelegível, que é um adjetivo. Observem que este adjetivo está caracterizando o núcleo do objeto direto e, por essa razão, funciona sintaticamente como predicativo. É o predicativo do objeto direto. Tá, professor? Mas por que este adjetivo não funciona como adjunto adnominal do substantivo candidato? Porque este adjetivo não está preso ao substantivo candidato.
tanto que nós podemos tirá-lo desta posição e movimentá-lo para antes do objeto direto e dizer: o TSE declarou inelegível aquele candidato. Quando o adjetivo apresenta essa mobilidade, ele funciona como predicativo do objeto direto, uma vez que ele não está preso ao substantivo que funciona como núcleo do objeto direto. Agora, para encerrarmos com chave de ouro, basta nos classificar o predicado fazendo as perguntinhas de sempre. Este predicado teve verbo de ligação? Não, o verbo é transitivo direto. Teve algum tipo de predicativo? Sim, teve um predicativo do objeto direto. Quando o predicado não tem verbo de ligação, mas tem algum tipo de predicativo, nós dizemos que o predicado é verbo nominal. E agora sim, terminamos a análise sintática.